Ai, meu Deus. Peraí, acho que eu coloquei. Pronto, gente. Acho que deu certo a gravação, né? Então, gente, meu nome é Aline. Eu sou fisioterapeuta de formação. Trabalhei 10 anos na área de fisioterapia. Mas já estou longe da área há algum tempo, mas tem muitas coisas que a gente não esquece, né? E a demanda, eu acho que para todos nós, né, consultores de bem-estar, é muito grande de dores, né? Muita gente queixando de dores. Se a gente for parar para pensar em dores, né, tem dor de vários tipos de dores, né? Tem dor de dente, enxaqueca, enfim, dor de tudo que é tipo, né? Só que eu vou focar mais na parte de dores ortopédicas, reumáticas, essa parte assim, tá? Eu sou aromaterapeuta também, eu sou mãe de duas crianças, e essa hora a fala já tá até que eu também, durante o dia, eu tenho um outro emprego. Então, a gente, essa hora já tá falando, já tá com a voz meio ruim, né? Brasília tá muito seco. Bom, gente, então vamos falar um pouquinho sobre os óleos essenciais no gerenciamento de dores. Eu vou colocar algumas fotos aqui de algumas patologias, mas não é que vocês precisem saber isso, né? É porque de algumas alterações, quer dizer, só, porque é para vocês terem conhecimento, né, de como essas alterações ortopédicas, reumáticas, quando às vezes o cliente vem, eu tenho isso, eu tenho gota, eu tenho artrite, eu tenho artrose, para a gente saber como é que é ali no organismo, para a gente saber como é que está funcionando ali, e assim, para a gente entender o nível de inflamação que está ali, né, o quanto essa pessoa pode estar sentindo dor mesmo. É, então vamos lá. Então, o que que é dor? A dor é uma experiência. A gente está tendo compartilhamento de tela, né? Tudo certo, né? Me respondam aí. Tá tudo certo? Compartilhamento, vocês estão vendo? Ah, beleza. Tá, então o que que é a dor? A dor é uma experiência sensitiva, emocional, desagradável, associada ou relacionada a alguma lesão real e potencial dos tecidos. E as dores, elas são experienciadas diferente pelas pessoas, tá? Elas são individualizadas. Às vezes o limiar de dor é diferente, né? Entre as pessoas. Então, o que que é uma dor aguda? Ela funciona como uma reação do organismo a algo instantâneo, logo após um corte, uma queda, uma torção, né? Enfim. E assim a dor costuma ter um tempo determinado e se estender por no máximo 3 meses. E nesse caso, é muito interessante a gente usar compressas frias, gelo, né, na dor aguda. A dor crônica é aquela que persiste e recorre por mais de 3 meses ou persiste por mais de um mês depois da resolução da lesão tecidual aguda. Então, sei lá, eu torci o pé, teve uma lesão aguda ali, passou já os 3 meses, mas mesmo assim, após a lesão ali, tá um mês ainda se estendendo. E ela não se cura, né? Aí nisso se inclui as hernias de disco, as fibromialgia, as cefaleias, então são as doenças crônicas mesmo, tá? São várias doenças, né? Inclusive neuropáticas, enfim. É, E aí a gente usa mais a compressa quente, porque muitas vezes o tecido já está tão lesionado, já está tão com falta de irrigação ali de sangue, que a gente precisa colocar um calor ali. E até muitas vezes é interessante a gente passar o óleo essencial, né, na região e depois colocar uma compressinha quente, vai aumentar essa absorção, tá? Até porque o tecido ali já está bem edemaciado e tudo mais, às vezes até a absorção do óleo essencial não é tão eficaz porque a dor, a lesão ali, a inflamação já está tanto tempo, né, tão enrijecida ali, enfim, que até essa penetração se torna um pouquinho mais difícil. Só um pouquinho aqui. Então, a gente costuma fazer uma avaliação de dor, né? Isso falando para vocês terem conhecimento, não que a gente, como consultora de bem-estar, vai fazer isso, né? Ou a gente pode até perguntar, né? Quanto assim é sua dor? Até para a gente saber assim, se a gente vai, né? O quanto de óleo essencial a gente tem que indicar para a pessoa, né? Às vezes a gente precisa fazer sinergias um pouco mais, ou a diluição um pouco mais potente, né? Então, a gente vai de 1 a 3 é uma dor de fraca intensidade, a gente até usa essa escalinha para as pessoas mostrarem a carinha. De 4 a 6 é uma dor de intensidade moderada.
e de 7 a 9 é uma dor forte intensidade e 10 é uma intensidade insuportável de dor. Então, aquela coisa, né? Se a pessoa tem uma dor insuportável, a gente sabe que é primeiro que a gente vai ter que fazer uma concentração maior dentro da segurança, né? E também que a gente provavelmente vai ter que indicar mais de uma via, né? Tanto interna quanto atópica. Então, os tratamentos, muitas vezes, o que é um tratamento, né, dessas dores? Eles consistem em medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos, bloqueios, infiltrações, cirurgias. A maioria, né, você vai no ortopedista, no reumatologista, ele já vai te indicar anti-inflamatório e analgésico, né? Então, esses efeitos... E o que a gente tem que levar em conta da medicação é que a medicação, ela corta a inflamação, ela corta, ela mascara o problema, tá? Então, ela vai ter... E a gente sabe, né, o quanto desses efeitos colaterais e renais e cardíacos, enfim, que tem esses remédios, né? Principalmente corticoides, né? A gente sabe que é cheio de efeito colateral. E o que a gente tem que entender é que a nossa inflamação, quando a gente lesiona, o processo inflamatório faz parte da cicatrização e da recuperação do tecido. Então, se a gente medicação bloqueia ali a inflamação, esse tecido ele não vai recuperar como ele deveria. Digamos que, por exemplo, os fibroblastos, que são umas células que fazem a reposição do tecido ali, a cicatrização, ela vai estar prejudicada. É como se não viesse quantidade suficiente. Então, o anti-inflamatório, ele bloqueia essa cascata, né? E isso vai gerando um enfraquecimento dos tecidos, porque eles não vão ter a recuperação necessária que eles precisariam. E os óleos essenciais, eles não bloqueiam essa cascata, eles modulam. É como se eles acelerassem o processo de cicatrização, sabe? Como se eles agilizassem a inflamação e resolvessem logo. Mas vai passar por todo o processo inflamatório. Só que dentro da nossa fisiologia, né? Vai ser mais, a resolutividade vai ser maior. Mas eles não vão bloquear a cascata. Vai ter tudo normal, né? Igual como teria se não tivesse os óleos essenciais, só que de uma forma com menos dor, né? E mais rápida. Então, aqui tá alguns óleos essenciais que a gente pode usar, né? Que tem esse efeito analgésico, anti-inflamatório, são vários, né? E o que a gente sabe é que tem alguns que eles atuam melhor no tecido conjuntivo, né? Então, e alguns atuam melhor em dores mesmo, analgesia. Tem alguns óleos, depois eu até vou falar mais para frente, que eu vejo muito efeito na parte articular. E na parte muscular a gente já vê mais efeito com alguns outros óleos. Então, tá. Quando a gente vai tratar dor com óleo essencial, a gente primeiro tem que pensar em duas vias, tópica e interna, né? A gente precisa passar ali na região que está lesionada. É o lugar que vai estar, que a gente vai precisar agir localmente, né? E também a forma de ingestão como uma forma de anti-inflamatório geral, assim, né? Então, os óleos essenciais, eles também têm propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, descalcificantes, tá? Quando a gente trata de dor e de dores, assim, de músculos, articulações, a gente pode estar sempre associando as compressas. E alguns óleos que têm mentol, eles vão causar um resfriamento semelhante ao gelo ali. Então, ele é muito interessante usar em lesões agudas, tá? E às vezes, algumas vezes na fisioterapia, por exemplo, muito comum em torse de tornozelo, a gente faz choque térmico mesmo, sabe? Quando a gente precisa quando a gente tem uma dor residual. A gente muitas vezes coloca gelo, calor, gelo, calor. Então, a gente pode, né, fazer isso com os óleos essenciais também, quando é aquela entorse que já está ali um tempo e não resolve, fica aquela inchado ali residual, a gente pode estar fazendo esse contraste, simulando como se fossem as compressas e também associado às compressas. Então, usando óleos mais quentes, né, como canela, cravo, que também tem propriedades analgésicas, junto com peppermint, por exemplo, né, que tem esse resfriamento. Então, e tem alguns óleos essenciais que eles aumentam, eles estimulam a circulação sanguínea, então eles vão aumentar o fluxo sanguíneo. Se você aumentar o fluxo sanguíneo ali na região, principalmente de dor crônica, você vai aumentar o aporte circulatório, vai aumentar essa cicatrização, né? Vai vir mais células ali para recuperar o tecido e vai recuperar mais rápido.
Então, óleos como gengibre, alecrim, eucalipto, hortelã-pimenta, cipreste, de piblu e aromatote, eles fazem esse aumento da circulação, tá? Aumenta o fluxo sanguíneo. Então, é aqui que eu falei para vocês, gente, eu vou mostrar fotos, mas vocês não precisam, isso é técnico, né? Vocês não precisam saber disso, é só para vocês terem uma noção, porque eu acho que quando a gente vê, a gente consegue sentir a pessoa melhor, quando ela vem nos falar que tem uma artrose, uma artrite, né? O que que é uma artrite e uma artrose? Então, vocês vão ver ali, ó, que tem os bicos de papagaio, né? Isso é um joelho, tá, gente? Mas existe bico de papagaio não só na coluna, no joelho, que são chamados de osteófitos, que é de tanto ter impacto ali na região, você vê que o osso está bem pertinho do outro, né? Então, a articulação já gastou ali, né? Então, ela tem uma artrose, que é um desgaste da articulação da cartilagem. Um osso está muito próximo do outro, isso gera muita dor e muita inflamação. Muito comum nas pessoas mais velhas, né? Com o desgaste do tempo e tudo mais, vai gerando isso. E a artrite é uma inflamação da articulação. Também é comum nos joelhos, cotovelos, ombros, né? Então, além de a artrite principalmente, existem as artrites também genéticas, né? Enfim, doenças autoimunes, e existe as artrites só devido a uma artrose que inflamou ali a articulação, de tanto pressionar. Hoje em dia até se fala em osteoartrite, tá? E isso gera também desgaste ósseo, é uma gama de coisas ali, né? Então, aqui a gente tem que usar óleo essencial que aumente a circulação também. Gente, eu vou falar das patologias, deixei os óleos essenciais por último, dessas primeiras aqui, porque eles podem ser usados para um para outro, sabe? Então, eu deixei para falar dos óleos essenciais depois de falar das patologias. A hérnia discal. Então, a hérnia de disco é uma lesão que ocorre com mais frequência na região lombar. Ela provoca muito dor nas costas e pode gerar compressão ali do nervo ciático, né? E gerar sensibilidade na coxa, perna e pé. E aproximadamente 80% das pessoas vão apresentar dor lombar em algum momento da sua vida. Também por causa da postura, né? A gente fica muito sentado. Eu tenho hérnia de disco e, gente, depois que eu comecei a trabalhar muito tempo sentada, ela piorou. Aliás, surgiu depois disso também. A posição sentada é a pior posição. E é muito comum ficar ali nas vértebras aqui embaixo, né? Entre a lombar, lá embaixo da coluna mesmo, e sacral. Ai, gente, mais uma foto. O que que é uma hérnia de disco? Então, vocês estão vendo aí que tem atrás ali do disco, tem uma vértebra, né? Uma vértebra, a outra vértebra, e no meio tem um disco, e atrás está passando a medula e alguns nervos, né? Então, quando a gente vê nessa segunda foto, de tanto ter sobrecarga ali na coluna, ela se achata e faz uma extrusão do disco, e ele comprime o nervo ou a medula, dependendo da região onde está, se ela estiver mais para trás, se ela estiver mais para o lado, é muita dor. E eu tenho hernia de disco, gente, é uma dor assim que quando dá crise é uma dor realmente que é uma dor difícil, viu? A gente não vai nem para frente nem para trás. E os óleos essenciais, eu vou falar, viu, gente? É o que me salva. Que olha, claro que não é só isso, né? A gente usa os óleos essenciais como coadjuvantes, né? São várias coisas que a gente tem que fazer no tratamento de ortopedia. Mas com certeza os óleos ajudam muito. Quando a gente fala de tendinites e bursites, que também é muito comum vir essas queixas, né? Essas inflamações ocorrem em tendões ou bursas. Aí tem o joelho também, e vocês vão ver que tem várias bolsinhas azuis ali. É como se fossem umas bolsinhas de amortecimento. E elas vão impedir que um osso entre em contato com o outro, ou que o ligamento, né? Protege o ligamento ali, os ligamentos, os tendões, os ligamentos vai ser o que vai ligar um outro no osso, e o tendão vai ser o que vai ligar o osso no músculo. E quando tem uma sobrecarga também, geralmente é impacto postural, esforço repetitivo. Isso aqui pode ser no ombro, no joelho, no tornozelo, não é? Aqui tem um joelho, mas pode ser em várias regiões do corpo, tá? Todas nossas articulações têm essas estruturas assim, de bursa, de tendão, de ligamento, né? E todas essas regiões aí podem inflamar. E também é muita dor. E também gera desgaste. E também gera diminuição da circulação. Então, e também pode comprimir nervo, dependendo do inchaço e de onde está essa inflamação.
essas bolsinhas elas vão murchando, elas vão se desgastando, sabe? Então aí o osso também aumenta o impacto. Bom, gente, então assim, ó, outra coisa, aqueles osteófitos, e geralmente quando tem inflamação assim de muito tempo, já é de muita sobrecarga e de muito osso no osso, vai formando uns cristalzinhos, alguns minerais ali. E aí a gente pode usar óleos que ajudem, né, nessa questão. Quando a pessoa falar que tem uma artrite, provavelmente ela tem esses, esses minerais ali, esses resíduos ali que vão ficando na articulação, e a gota também, né, outra, que é o excesso de ácido úrico, eu até vou falar depois ali. Então, a gente pode estar associando óleos essenciais que façam que ajudem nessa eliminação desses depósitos de minerais e de ácido nas articulações, como o limão, siciliano, o juniper berry e o erva doce. Aí eu falo que tem que ser uma misturinha, né? Principalmente desses dois últimos. Óleos que têm propriedades anti-inflamatórias. Anti-inflamatórias que a gente diga-se que vai auxiliar nessa inflamação, né? Lavanda, erva baleira, para mim, é o top dos tops, assim, eu uso muito com Deep Blue. Ela faz muito efeito, ela é sensacional, a erva baleira, para dor nas articulações. Copaíba, o turmeric, né? O alecrim, a camomila romano e o breu branco. Esses são óleos anti-inflamatórios, tá? E a gente também precisa de óleos que aumentem o fluxo sanguíneo que tenham propriedades analgésicas, né? Para diminuir a dor, para diminuir aquela sensação, né? Da pressão do nervo. Então, aromatote, manjerona, deep blue, wintergreen, hortelã-pimenta, pinho siberiano, eucalipto, cipreste, capim-limão, gengibre, eles aumentam o fluxo sanguíneo. Quando se fala de articulação, porque, por exemplo, a dor lombar é uma dor que ela é mais, tem a compressão nervosa, muitas vezes, do ciático ali, mas ela é muito mais muscular, ela inflama o músculo ali, sabe? Então, eu vejo que tem muito efeito em óleos anti-inflamatórios e relaxantes, assim, né? E analgésicos, como aromatote, deep blue, wintergreen, o próprio hortelã-pimenta. Agora, quando se trata de articulação, ombro, joelho, tornozelo, eu vejo muito resposta com pinho siberiano. Gente, pinho siberiano é maravilhoso para articulação. Eucalipto, capim-limão e manjerona. Eu até destaquei, porque esses daqui para articulação eu acho eles sensacionais, assim, sabe? E vocês podem testar aí, que faz muita diferença. Então, vocês podem estar combinando, né? Se a pessoa tem uma artrite, por exemplo, você pode misturar aí também o limão siciliano, né, o erva doce, para essa parte de, se ela tiver algum depósito de minerais ali já, que é bem provável que tenha, já está ajudando nessa eliminação. Tá. Então, assim, é uma proposta, né, de sinergias. Escolher 2 em 3 na categoria e fazer uma diluição de 10 a 20%. Sim, gente, tem que ser, claro que a gente vai avaliar, né, tudo, mas tem que ser mais concentrado. A pessoa que tem dor, é, ela precisa de uma. Porque nem eu falei, também geralmente ela está demasiada. Já é mais difícil a penetração ali do óleo essencial na circulação. Então, tem que ter uma concentração um pouco maior. Claro que se for criança, né, a gente está aqui falando mais de adultos, né? Criança geralmente é mais lesão de queda, né? Essas coisas assim. Mas adultos a gente tem que ter uma concentração um pouco maior. Claro que a gente começa com 10%, né? E vê como é que vai ser a resposta, e se precisar, a gente vai aumentando. Mas assim, eu coloquei aqui, se for uso contínuo, uma lesão crônica, aí a gente pode fazer 10% e aumentar a quantidade de vezes no dia, né? Que aí ela vai ter usar por um período para sempre. Ai, ai. E o que eu falei de usar compressas? Quando você for usar o gelo, é melhor você, porque o gelo ele tem um efeito rebote. Ele vai gelar ali, esfriar, né? Porque quando a gente tem uma inflamação aguda, a gente tem muita inflamação. Então a gente quer tirar um pouco daquelas células inflamatórias que têm exagero. Então, o gelo faz isso, ele diminui o tamanho do vaso, impedindo que chegue muito sangue e que venha muitas células inflamatórias para recuperar, porque o corpo quer recuperar de toda forma, né? E aí, depois ele tem um efeito rebote. Ele aumenta a circulação, mas aí já ele tem
um efeito mais para a questão de analgesia e tudo mais, entendeu? Não é que ele aumenta a circulação, não é que ele vai voltar ao normal, não é efeito bem rebote, ele vai voltar ali o calibre do vaso ao tamanho normal. E aí é interessante a gente usar os óleos essenciais depois da aplicação do gelo, tá? Aplicou ali o gelo 10, 15 minutos, depois ali de um tempinho você passa os óleos essenciais. Agora, quando for uma dor crônica, é interessante fazer o contrário. Você passar o óleo essencial antes e depois você colocar a compressa quente para aumentar a circulação ali, para aumentar a absorção. Porque se você colocar o óleo essencial antes do gelo, a hora que você colocar o gelo vai diminuir ali a circulação e vai diminuir a absorção do óleo essencial também, né? Então não é interessante. Outra forma é a ingestão do copaíba do turmeric e do frankincense do DDR, quando tem que ter uma reparação celular. Então, assim, você pensando que tem que ter uma pessoa que tem lesão crônica, né? Que já tem ali destruição, né? De vários tecidos ali e tudo mais, é interessante a gente usar o frankincense e o DDR também, tá? E quando você pensa numa parte mais inflamatória mesmo, também o copaíba, o turmeric, eu já assisti alguns vídeos de algumas dessas pessoas que trabalham com esporte, com óleos essenciais, aquele Piazzi, acho que é, e ele fala muito do turmeric em gestão. E copaíba também, né? A gente sabe que são nossos potentes anti-inflamatórios. Bom, agora vou falar de outra doença, que é a gota. Essa sim tem acúmulo de cristais de ácido úrico nas articulações, e isso é muita dor. Então, é uma concentração elevada de ácido úrico no sangue, né? Que acumula ali, inflama as articulações. Mais comum é no dedão do pé, mas pode acontecer em todas as articulações. O que é o ácido úrico? Ele se forma no nosso organismo como resultado do metabolismo das purinas. É um tipo de proteína encontrado no nosso corpo. Só que a pessoa que tem essa doença, ela tem isso, é, é, ela não é eliminada completamente, né? Pelos rins, e aí fica circulando no sangue e vai para as articulações. Aí é uma foto, tá? De uma pessoa que é cheia de cristalzinhos ali, né? Vocês podem ver. E começa a deformar a articulação, ela começa a ficar toda torta. A artrite também deforma muito a articulação. Sempre que a gente pensar nessas pessoas, a gente pode pensar que elas têm muita dor. Tá, então a gota a gente tem que usar óleos essenciais. É interessante até usar a ingestão, né, do limão, do juniper, do erva doce, para ajudar a eliminar esses minerais. E mesma coisa, usar óleos analgésicos e anti-inflamatórios, né? Então, uma sugestão de sinergia seria copaíba, Deep Blue e Juniper, mas pode usar qualquer um deles. 8 gotas de cada para óleo vegetal e creme nítido. Ingestão de lemon, o lemon ele é um potente, né, para isso. A gente já sabe que ele tem esse poder de eliminar cristais e tudo mais. E como a gota dá muito nos pés, é legal você fazer escalda-pés. A gente vai acabar aqui, né? Ai, meu Deus. E correr. Ah, é. Tá, então é interessante se fazer com água fria, porque como está muito inflamado, a gente não pode usar quente, tá? Porque se você usar quente numa lesão que já está vindo a 1000 por hora, um monte de inflamação, se você aumentar mais ainda, a dor vai ser muito maior, né? Então, pode ser até ser que o quentinho ali na hora alivie, mas depois a dor vai ser muito maior. Então, você vai diluir, aí assim, diluir em sabonete neutro, por quê? Porque o óleo não dilui em água, né? Então, você vai ter maior concentrado, vai ter melhor, né, a absorção dele se você diluir um pouquinho de sabonete vegetal. E aí você pode usar lavanda, lemon, gengibre, juniper, capim-limão, colocar numa bacia ali, né? Entorses, fraturas e lesões agudas, né? Também compressa de gelo e também óleos anti-inflamatórios e óleos e analgésicos que aumentam a circulação. Aí tem aí, copaíba, turmeric, é praticamente os mesmos, assim, né, que a gente usa, né? Em crianças, em quedas, em fraturas, eu usei no meu filho agora que teve uma entorse há um tempo, o Rescor, e foi excelente, maravilhoso. Ingestão, é, gelo e Rescor. E também a ingestão do copaíba com turmeric. Agora, a fibromialgia é um caso à parte, né, gente? Porque a fibromialgia, ela é considerada uma síndrome de tanta coisa que ela tem, né? Ela gera muitas coisas no organismo da pessoa, né? E hoje em dia, ela é uma doença, hoje já é considerada uma doença neurológica também, né? Que afeta a musculatura, causando muita dor.
E por ser uma síndrome, essa dor está associada a outros sintomas, como fadiga, alterações do sono, distúrbios intestinais, depressão, ansiedade. E acomete 2% da população e principalmente mulheres, tá? Ela não tem uma causa estabelecida. O que a gente sabe é que ela tem um limiar de dor menor. Então, realmente, a dor do fibromialgico é muito maior do que a dor de uma pessoa que não tem fibromialgia. Isso já é comprovado em estudos, tá? E qualquer estímulo, às vezes tem gente que fala que a água caindo no corpo dói. Então, qualquer estímulo é muita dor. Então, quando a gente vai orientar, né, indicar óleos essenciais para uma pessoa de fibromialgia, a gente tem que entender o que está acontecendo ali na vida dela, né, além das dores e da fadiga, porque com certeza ela vai ter problema de sono, ela vai ter problema de ansiedade, ela vai ter algum problema intestinal. Então, a gente tem que fazer um combo aí já, né? E aí tem 11 a 18, né? Considerado, geralmente tem um quadro de depressão associado, falta de memória também é uma coisa comum, de concentração. Muita dor, né, gente? Quem que se concentra? É, então, aí são alguns pontos de diagnóstico que as pessoas de fibromialgia sentem dor, e aí nessas áreas a gente pode estar usando óleos essenciais, né? Como compressas quentes, né? E tudo mais. Tá, e aí os óleos essenciais anti-inflamatórios, né, os analgésicos, aí o breu branco também, né, ele é um potente aí para essa parte, Deep Blue, frankincense. O Deep Blue, gente, assim, ó, a minha experiência como fisioterapeuta, tá? Óleos que dão uma resfriada, muitas vezes as pessoas com fibromialgia não têm tolerância, elas são muito sensíveis. Então, às vezes é melhor você indicar realmente um copaíba, um lavanda, um frankincense, eu até coloquei aqui o Deep Blue, porque é variável, né? Pode ser que tenha gente que se sinta alívio, mas eles geralmente não têm uma tolerância muito boa para coisas frias. A ingestão de copaíba, turmeric, frankincense, DDR, óleos promocional como bergamota, ylang-ylang, elevate, motivate, adaptive, que daí uso aromático também, né, que a gente fala de emocional, a gente tem que usar aromático, e para alterações intestinais, né, tangerinas, egeste, tá acabando. É... Ah, eu até coloquei aqui, gente, não sei se vocês sabem, mas o Balance, ele tem 3 óleos que tem no Deep Blue, que é o camomila azul, tanaceto azul e o osmanthus. A gente sempre fala daquela coisa, né? O óleo essencial tem a parte física e a parte emocional. E o Balance e o Deep Blue são exemplos disso, né? Porque o Deep Blue mix para a parte física e o Balance para a parte emocional. O que que eu costumo fazer quando a pessoa tem muita fadiga, muita dor tensional aqui no pescoço? Eu falo para ela colocar uma válvula de Rolon no Balance e passar aqui, ó. Isso é uma coisa boa de falar para o fibromialgico, porque você viu que as dores dele são muito aqui, né? E aí, o Balance tem essa coisa do emocional também, e também vai ajudar na dor, né? Ele também tem esses óleos que tem componente analgésico aí, anti-inflamatório. Então, a gente pode estar indicando fazer uma, como ele já vem diluído, né? A gente pode estar trocando aqui e a pessoa usar, né? Assim, o óleo para passar aqui na região do ombro. Cãibra, então são contrações involuntárias e bem dolorosas, né? E a gente tem que ali usar óleos relaxantes e analgésicos, gosto muito aí lavanda, manjerona, erva baleira nesse caso também, muito bom. E aí você vai massagear o local ali. E o bruxismo, né? O bruxismo também tem milhões de causas aí, né? Respiratório, estresse, ansiedade, respiração, que é tanto morder dente, né? Morder aqui, né? Pressionar, quanto ranger. E aí é muito comum em crianças, né? Principalmente crianças que têm problema respiratório, que nem o meu. E aí você usa óleos como lavanda, camomila, manjerona é excelente para bruxismo, copaíba. Aí você vai fazendo ali no máximo para, né, para adulto, né, 5%, que é rosto, uma região mais sensível, você vai fazer uso contínuo e passar aqui na região já massageando. É interessante fazer um rolãozinho, né, para você já massageando aqui a região. E o Calmer também é uma ótima opção, né, porque tem camomila, tem lavanda, principalmente para criança. E é isso, gente. Deu tempo. Vocês têm alguma dúvida? Estou aqui à disposição, nem olhei o chat. Obrigada. Tá gravado, tá, é para estar gravando, posso disponibilizar sim, Gisele. Eu mando para vocês a apresentação depois. E, gente, tem enxaqueca também, né? Eu não falei do Pestense também, né? Que é um óleo bem interessante também, né? Para articulações. Pestense também a gente tem bastante resultado com articulação, tá? Eu não coloquei ele aqui, né? Acabei esquecendo, mas pode também. Então, tá bom, gente.
Eu não sei como é que para a gravação. Como é que eu faço aqui? Então, tá bom, gente, muito obrigada. Tô aqui